Você já passou para o site? Já está no site. Tchau, podemos começar. Então, na aula passada, a gente trabalhou aí um pouco, né, com a ajuda do Luiz, o que ele está estudando e que mostrou para nós a questão aonde é que a gente pode, uma outra maneira, né, da gente perceber a dificuldade de se estudar a interação eletromagnética do spin 1 carregado, massivo, né, com forte. Então, o Luiz mostrou, usando lá também a formulação antiga do Liane e do Slan, que usando a ideia da formulação de Stuckelberg, explicitando do campo vetorial massivo a parte longitudinal como gradiente de um escalar, a gente percebe as dificuldades que aparecem na discussão, né, entre a renormalizabilidade e a unitariedade. Luiz, você até ficou de mandar para nós um paper, esse paper eu acho que eu não tenho, que a introdução do acoplamento quártico gera quebra unitariedade. 69, né? Isso, você tem esse paper, não tem? Tem. Você tem um PDF dele? Se você não esquece de mandar para nós, que eu distribuo para o grupo aqui, obrigado. E aí, esse trabalho fecha um pouco aquela discussão que eu tinha falado, que devido, né, a gente está lidando com o campo vetorial massivo, e o campo vetorial massivo, então, agora tem uma parte longitudinal, o setor puramente longitudinal do vetor massivo, ele dá quebra de unitariedade porque ele leva a uma seção de choque que cresce com um quadrado da energia. Então a gente quebra a unitariedade no sentido do chamado bound de unitariedade da seção de choque. Nenhuma seção de choque pode crescer assintoticamente com a energia, pode crescer com uma potência da energia. O limite assintótico, né, o bound de unitariedade, a unitariedade, na verdade, da matriz S, né? Então, a unitariedade da matriz S, ela impõe, isso aí tem que ir, claro, não é um resultado trivial, não, usando os conceitos de matriz S, matriz de reação, mostra-se, né, que as seções de choque, no limite de energia, que vão infinitas, no limite assintótico, né, de altas energias muito altas, essas seções de choque, elas devem tender a uma constante ou elas devem decair com alguma potência da energia. Pode ser uma potência qualquer real, mas elas não podem crescer com a energia. Se elas crescem com a energia, isso indica que a gente está quebrando a unitariedade da matriz S. E isso acontece justamente quando a gente tem campos vetoriais massivos. Campos vetoriais massivos, né, normalmente, eles dão quebra de unitariedade por causa dos acoplamentos quádruplos. Então, como o que o Luiz nos mostrou, né, então, no caso do spin 1 carregado, né, abeliano, como nós estávamos estudando, então, na teoria abeliana, do spin 1 massivo. Então, se nós introduzirmos o acoplamento quártico, né, a gente pode introduzir
nós temos os acoplamentos de gate, aí a gente introduziu um acoplamento, vamos justificar hoje, o acoplamento não mínimo, aparecia esse acoplamento aqui, que não é um acoplamento que vem da derivada covariante, é um acoplamento invariante de gate, acho que pode, né, ser introduzido na mão, é invariante de gate, porque essas fases se cancelam, mesmo que sejam locais, e esse cara aqui é invariante de gate. Então esse acoplamento por construção é invariante de gate, mas ele não vem da derivada covariante, ele é um acoplamento não mínimo, apesar dele ser ligado por uma constante de acoplamento, que se a gente coloca aqui essa constante de acoplamento, poderia ser uma constante de acoplamento G qualquer, mas a gente coloca a constante de acoplamento porque o papel desse termo aqui é assegurar que os bósons vetoriais carregados têm um momento de razão giromagnética igual a 1. Então esse termo aqui, ele é colocado para assegurar que a razão giromagnética W seja igual a 2, igual a 1, seja igual a 2. Então ele é introduzido via, né, por esse argumento, mas ele não é introduzido via derivada covariante, que é o acoplamento no mínimo. O que a gente vai querer ter também hoje, quer dizer, já que a gente está querendo estudar a QED ligada, né, conectada com o modelo padrão, a gente vai ver que esse acoplamento que, numa QED pura e simples, eu tenho que introduzir a mão com o decreto, ele naturalmente surge na teoria eletrofrágil. Então, quer dizer, a gente pode imaginar que esse acoplamento, ele é um bônus da origem não abeliana do eletromagnetismo. O eletromagnetismo sozinho é uma teoria de gauge abeliana, mas a gente imaginar que eu tenho uma teoria mais completa, eletrofraca, então o eletromagnetismo no setor de spin 1, ele recebe acoplamento não mínimo que restaura a razão giromagnética G igual a 2 e que não precisa ser introduzido a mão. Esse acoplamento. Isso eu vou mostrar hoje. Vou mostrar isso aqui hoje. Esse acoplamento aqui, ele provém. G igual a 2, né? Oi? O G igual a 2. Né? Isso. Ele provém da estrutura S2. E o acoplamento, né, que se assemelha ao φ4, que é um acoplamento do tipo no estado da quarta, né, esse acoplamento aqui, que também não é um acoplamento, esse não é um acoplamento de gauge, não tem campo de gauge produzido nesse vértice aqui, é um acoplamento que não necessariamente precisava ser de gauge, mas eu coloco esse E aqui justamente para restaurar o G igual a 2. Então esse E é necessário para restaurar o G igual a 2. Então, esse acoplamento é um acoplamento de gauge, mas não mínimo. Mas esse acoplamento aqui não é um acoplamento de gauge, é um gauge. Mas esse acoplamento aqui, ele, apesar de ter uma constante de acoplamento renormalizável, né, que por power counting é renormalizável porque não tem dimensão, esse acoplamento ele introduz violação de unitariedade. Então ele é perigoso, né? Ele tem também, quer dizer, não só ele, mas o próprio acoplamento público, né? Esse acoplamento aqui coopera para a violação do bound de unitariedade. Então a gente está mapeando os problemas que uma teoria com spin 1 carregado possa ter. Bom, então agora, nós tínhamos na aula passada falado, né, é que esse acoplamento aqui que vinha, né, no sentido de restaurar o G igual a 2, ele pode ser retraçado. Eu consigo saber a origem dele. Então vamos pensar o seguinte. Então, eu tenho um campo vetorial massivo, um campo vetorial carregado. Então, esse campo vetorial carregado, claro, ele tem, na verdade, a composição de dois campos reais, né? Ele é um par de campos carregados, o dado e o dado está. E nós temos a interação com o fóton.
Então nós temos, na verdade, 3 campos, 2 carregados e o neutro, que é um fóton. A gente poderia pensar, o fóton, ele é um campo à parte, o campo de gauge. Uma formulação, né? Na formulação SO2, quando a gente introduz, né? Vamos pensar então, quando a gente introduz a interação eletrofrágil como uma interação unificada, né? A gente ainda não sabe o que é eletromagnetismo e o que é interação frágil. A gente ainda está no regime da simetria SO2 comum. Então a gente introduz, né, a nossa simetria, como a gente chama aquela simetria associada ao isospírico left e simetria abeliana comum associada à hipercarga. Nós já trabalhamos no curso, né, nos cursos anteriores, a introdução no setor de matéria, corpos leves, quartos, né? Não estamos fazendo isso agora. Está concentrado só no setor de gauge. Então, se a gente olha só no setor de gauge, né, na nossa computação aqui, vamos ter aqui esses campos aqui, os campos de Young-Mills associados ao setor SO2 e o campo aqui associado ao setor abeliano, que a gente vai chamar de Y. Então, vamos dizer que a gente coloca assim. E aí a gente já sabia, a gente tinha a nossa derivada covariante, né? Quando a gente introduziu a derivada covariante de gauge, sendo um grupo simples, né? Ele tem um fator não abeliano, mas tem um fator único, né? Então, esse grupo aí, na verdade, não é nem sempre simples, porque tem um fator abeliano, né? Ele é um grupo, um fator simples, um abeliano e um fator abeliano. A gente tem que introduzir, então, a derivada covariante, né, para os 2 setores. Então, nós tínhamos trabalhado sempre assim, introduzindo o constante de acoplamento G para o setor SO2, a constante de acoplamento do SO2. Aqui, os campos de gauge e aqui os geradores. Vamos imaginar que eu esteja trabalhando na representação do gauge, né? Sempre a matéria, né, o setor de SO2, o setor de matéria de SO2 é sempre duplete, seja um duplete do neutrino com o lepton carregado ou duplete de quarks, mas é sempre um duplete do SO2. A matéria, né, na teoria eletrofrágil, a matéria elétrica está sempre em duplete. A gente pode ter outras representações de SO2, mas a gente tem as representações que a gente encontra são os dupletes. E aqui o setor abeliano, I, G'. Aí aqui nós temos a carga, né? A gente pode chamar aqui essa carga aqui que a gente vai chamar, vamos botar aqui já que eu estou chamando esse campo de Y, vamos chamar aqui a carga de Y, o campo de gauge, né? Y. Então essa aqui é a carga 1. Né? Vou colocar assim, essa aqui é a carga 1. Se a gente pega, claro, a gente já tinha, se a gente pega o setor left, essa carga ali parece que varia menos 2, né? Quando a gente pegando a relação de Gelman e Gigino, né? Da interação fraca, a gente tem que a carga eletromagnética, a terceira componente do espírito isotópico, né? Mais a hipercarga sobre 2, né? Então, pensando no duplete left, neutrino e elétron left, né? O neutrino tendo carga 0, ele está na componente superior, então o Y dele tem que ser menos 1. E o elétron tem carga menos 1, estando na parte inferior, componente 2, tem que ser menos 1. Então, esse duplete aqui, né, a carga Y, né, do duplete, neutrino left e elétron left, é igual a menos 1. Quando a gente pega o elétron right, que é um singlet, então ele tem número quântico 0, né, então a carga do elétron é menos 1. Mas o elétron right está em singlet, então o número quântico de SO2 dele é 0, então aqui dá um menos 2. Menos 2 sobre 2, né? Então, por exemplo, né, a carga do elétron right. Então, se essa derivada covariante atua no duplete, aqui fica como está, e aqui a gente coloca o Y igual a menos 1.
Se essa carga aqui atua num singlete da electrolyte, isso aqui é zero, porque ele é um singlete de SO2, e essa carga aqui é menos de 2. Essa carga aqui ela fica, né, de acordo com a representação. Se for nos quartos, por exemplo, a gente vai ter valores aqui fracionários, 4/3, alguma coisa assim, ligada à carga do quarto, né? Vamos deixar assim. Então, essa é a derivada, né, covariante do grupo completo. E aí a gente constrói, né, aqui a indústria, não tem sua intensidade, não, aqui, né, mutador, né, o F-mini, vamos colocar aqui. E vai precisar também, vamos colocar aqui, tem o nosso F-mini, que é o computador de DMI, né? Então a gente vai produzir DMI atuando aqui, então nós vamos ter IG, né? DMI, DMA, tentando simetrizar, menos o G, I, A, sigma sobre 2. Então vai fazer comutador, né? A gente vai fazer isso aqui, comutador DMI, né? Então, DMI é 0, DMI com DMI, vamos ter o computador desses dois, vai produzir aqui menos G ao quadrado, menos G2, DMA, DMB, e o computador sigma A sobre 2, ou sigma B sobre 2, certo? Então isso aqui, depois nós vamos ter o DMI com Y aqui, mais I, eu teria isso aqui, né? Ó, B, vou colocar assim, mais B sigma, mais Y, e aqui B, mais B sigma, mais isso que a gente tem, né? Claro, esse cara também é esse cara aqui, e esse cara aqui a gente fez, são esses dois termos aqui. E o computador dele, esse aqui, isso aqui, do computador, esse D, depois nós temos um computador desses dois. Agora, temos um computador desse com esse com esse. Agora, qualquer computador que dê com sigma é zero. Sigma com esse cara aqui com esse cara aqui com esse. Então, claro, não tem um setor que mistura. Então, a gente ficou, o field strength, né, ele se divide em duas partes. A parte do SO2 e a parte do, eu esqueci de botar o Y, né? A carga, isso é uma carga que pode ser declarada de acordo com o campo onde ela está atuando, o valor da carga do campo onde ela está atuando. Às vezes, em curso, a gente chama isso de constante de acoplamento de Yukawa. Nesse caso, não estou chamando de constante de Yukawa, esse Y aí é o valor da carga 1. É o valor da carga, da hipercarga fraca. Dependendo, né? Então, como a gente viu, se for o campo left do plate left, tem carga menos 1, se for o singlete right, tem carga menos 2. Vamos deixar esse item aberto. Então, o nosso F-mini, ele tem essa estrutura aqui. Esse termo aqui, né, esse aqui dá para nós I, Epsilon ABC, sigma C sobre 2. Então, pode escrever o nosso F-mini, nosso F-mini A. A gente pode fatorar esse IG aqui, né? Vou colocar assim. Eu iria IG, DMI, DMA, menos DMI, DMA. E aqui eu vou produzir, eu tenho menos IG2, né? Para aparecer aqui menos IG2. Mas eu estou fatorando aqui um IG. Então isso aqui vai produzir aqui menos G, certo? Menos
esse G2 ali, então eu estou fatorando o G, então aqui vai aparecer menos G. E aqui vai aparecer o epsilon ABC. Sigma, epsilon ABC, DI, B. Aqui eu faço simplesmente uma redefinição, né? Eu chamo esse C aqui de A, então C de A, e aí eu chamo o A de C, vou chamar o A de C. Ou o contrário, eu posso chamar o C de B, e o B de C, o C de B, e o B de C. É para ficar dessa forma. Então, esse A que vem cá para frente fica epsilon ABC, B, C, e aí, aqui eu vou trazer o A para cá, então automaticamente eu estou direitinho, então ficou menos G certinho. Então, isso aqui eu posso colocar dessa forma aqui, o F mini A. Então, isso aqui é só o setor de S2. E o F mini, né, associado a esse aqui, a gente vai ter mais um I, tá? Já fatorei o sigma. Então, supõe que F mini A, sigma A sobre 2, que eu não estou colocando. Então, esse é o setor S2. E o F mini associado, né? Aqui é o setor Y, né? Vou colocar aqui. Então, a gente tem o Y mini, field strength abeliano. Então, aqui é da mesma forma que eu fatorei esse IG aqui, eu posso fatorar esse IG Y aí, né? IG, então, para nós, isso aqui é DNY menos DNY. Então, a gente pode fatorar, né, que a gente, na verdade, vai querer colocar agora termo cinético. Então, vai ficar menos 1 quarto. Então, termo cinético, vamos colocar aqui. Termo cinético para nós, Lagrangiano puro de gauge, né? Porque vocês estão observando, esse termo aqui, ele é um termo puro de gauge, ele é um termo, só tem campo de gauge, ele não tem nada a ver com matéria. Então, vamos tentar ver como é que esse termo pode aparecer só no setor de gauge, tá? Então, vamos lá. Então, Lagrangiano, a parte de Young-Mills, né? Esqueci a parte de matéria. Então, a parte de Young-Mills, nós temos aqui, menos 1 quarto, menos 1 quarto, DI, tá? Certo? E aí, menos 1 quarto. Denilson aqui, menos Denilson no meu quadrado. Vamos agora ver a atribuição dos campos, né? No setor, né? Então esse termo que está aqui, né? Vamos colocar assim. Vamos separar aqui uma vez já a parte aqui, para poder ficar com a parte dessa nota, vamos fazer o seguinte. Então nós vamos ter a parte quadrada, menos 1 quarto, né? A rotação S2 e o U são bem independentes. São bem independentes, tá? No field strength fica claro, porque são elementos ou grupos que comutam entre si, por isso que é um produto cartesiano, exatamente comum, completamente independentes. Então aqui a gente vai fazer linear ao quadrado. Esse termo aqui. Depois nós vamos ter esse termo aqui, né? Vamos elevando ao quadrado, menos 2 vezes, né? Vamos separar os acoplamentos, né? Menos 2 vezes, aqui o fator menos 2, mas aí tem menos 1 quarto, mais 1 meio. Mais 1 meio de G. E aqui. Epsilon ABC.
Vamos só chamar a atenção, vamos dizer logo isso aqui para simplificar isso aqui, esses dois épsilons aqui, né? Isso aqui dá um épsilon, então delta de BD, delta CE, delta BD, delta CE, menos delta épsilon, menos delta PE, CD. Então, delta de BD, agora vamos estar juntando esses dois, e o CE, BI, B, BI vai para BD, aqui esse termo aqui, B, C, o outro termo vai ficar o B com E, e o C com o D. Vai ficar I, B, o CD, BIC, Então, acoplamento são os acoplamentos. BI, né? Pode ser tanto faz linear, BNB, BNB. Você baixou ele, não veio caixinha. E menos. Um pouquinho pra gente. Menos. BNB, vou chamar aqui de BNA, vou chamar esse grande A, vou botar aqui, ó, BNA, BNA, e BNC, BNB, BNB. Vamos ver o que nós estamos fazendo tudo isso. Não sei se já está claro. A gente está fazendo tudo isso para ver quais são, como é que a gente pode, a partir daí, chegar ao. Nós queremos ver como é que sai daí o fóton. Na formulação SO2, então o fóton está escondido aí dentro. O W mais e o W- estão escondidos aí dentro. O Z0 também. Então tem que sair tudo daqui. O setor soft gauge, né? O setor que vai dar só os acoplamentos entre os campos vetoriais. Então, esse acoplamento, se ele sai da teoria eletrofrágil, se ele chega no eletromagnetismo justificado pela teoria eletrofrágil, ele tem que estar saindo daí, do setor de pura interação. Bom, agora vamos começar a conectar esses campos do SO2 e do 1 com os campos, com aquilo que a gente chama de bósons vetoriais intermediários. Vou apagar esse lado aqui também. Aqui, a gente começar a trabalhar desse lado, a gente já sabe o que tem que tirar daqui. Então vamos lá, quando nós introduzimos o derivado covariante, nós vimos que no setor, né, do bóson vetorial de S2, nós tínhamos o IG, BMA, sigma A sobre 2. Foi isso aqui que estava saindo para dentro. Então, isso aqui está dando para nós isso, IG sobre 2, BMA, sigma. Então, nós temos as matrizes de Pauli aqui. Então, a matriz de Pauli, sigma X, ela vai mexer com o BN1 aqui e o BN1 aqui. A matriz de Pauli, sigma 2, ela vai colocar aqui menos I, BN2, mais I, BN2. E a matriz de Pauli, sigma 3, vai colocar aqui o BN3 e aqui menos BN3. Tá? Então, no setor, né, dos bósons de SO2,
a gente tem essas combinações entre o BN1 e o BN2 saem já automaticamente numa conjugação complexa. E o BN3 fica real. E aqui eu tenho só o Y. Esse aqui é o BN3. Tá? Então, a gente lembra o seguinte, esse objeto aqui, né, essa matriz aqui, ela está atuando da seguinte maneira. Eu tenho um dublete, na verdade essa matriz está fazendo isso. Eu tenho o dublete left barrado, está nesse termo aqui, I gama mi, dmi left, é o pedaço, né, o lagrangiano de tirar para a parte do dublete left. Então, vamos tomar essa derivada covariante, e esse pedacinho dessa derivada covariante está aqui. Então, é uma combinação. Quer dizer que eu tenho dmi, que vai dar o termo cinético livre, vai aparecer esse termo. Então, esse termo está ligado assim. L barrado, I gama mi, aí IG, vamos esquecer essas formas. IG, o que é importante para nós aqui é apenas a estrutura. Então, vai ter o gama mi, aqui nós temos os BMIs, aqui nós temos os sigma A sobre 2 e o left. Então, essa matriz aqui, esqueci esses dois também, essa matriz BMA sigma A está aqui. Isso aqui é a nossa matriz BMA sigma A. Então, isso aqui está andando para nós, ó. Neutrino left barrado, elétron left barrado, gama mi, essa matriz aqui, e aqui, neutrino left, elétron left. Então, esse campo que está aqui, nós temos BN3, aqui nós temos BN1, menos BN2, BN1, menos BN2. Então, a gente observar, o BN3 ele vai estar conectando o neutrino left barrado com o neutrino left. Esse campo aqui, ele vai estar aparecendo assim, ó, elétron left barrado, gama mi, BN1, menos I, BN2. Então, o neutrino, o meu eletrométrico barrado, isso, esse terminho aqui, esse carinha aqui atua, primeira linha, neutrino leve. Fazendo, né? Essa linha aqui vai atuar aqui e vai estar multiplicando o neutrino left barrado. Então, esse termo aqui vai ter dois, neutrino left barrado, gama mi, BM3, neutrino left, colocar aqui. Neutrino left barrado, mi, BM3, neutrino left, mais neutrino left barrado, gama mi, BM menos BM2, elétron left. E depois, outra parte, vamos colocar aqui. Agora, então isso aqui, a fase que tem aqui cancela a fase que tem aqui. Esse cara aqui realmente é neutro. Do ponto de vista eletromagnético, as cargas se cancelam, então BM3 realmente é o campo neutro. Mas agora aqui a gente observa que esse campo aqui, ele está conectando. O neutrino é neutro. O elétron tem carga menos 1. Então, esse termo aqui, né, para poder ter invariância, para ele ser invariante eletromagnético, todos os termos, né, tem que ser invariantes de fase para poder ter invariância no eletromagnético. Então, como esse cara aqui é neutro, ele não tem fase nenhuma do ponto de vista da carga eletromagnética. Esse cara tem carga negativa, então essa combinação aqui tem carga mais. Então, esse campo aqui, nós vamos identificar com o WI+. Então, a gente identifica esse campo aqui com o bóson vetorial carregado positivo. Acho que na literatura, porque normalmente a gente associa, mas eu acho que essa é a associação BN1 menos I BN2 sobre 2. Às vezes coloca-se um raiz de 2, isso aqui seria o WI+. Vamos dizer que a gente absorva esse 2 aí, vamos definir esse. Esse aqui. Depois, se tiver, a gente acerta, por favor. Então, basicamente, isso aqui é o BM+. Então, a gente vai ter o seguinte. Então, a gente tem aqui. Então, vamos colocar. Isso aqui é o meu WI+. Então, estou absorvendo esse 2 aqui. Vou botar aqui um meio aqui. Um meio aqui. E aí, aqui nós absorvemos BM1
menos, então fizemos assim, BI1 menos BI2 sobre 2 é que nós estamos chamando de WI mais. E conjugado complexo, BI1 mais IM2, esse aqui vai ter a carga negativa. Então, aí a gente vai observar esse cara aqui, ele vai estar acoplando, ele vai estar aparecendo assim, ó, nessa combinação aqui, ele vai estar aparecendo assim, ó, elétron leve errado, gama Mi, BM1 mais IBM2, neutrino left. Então esse cara aqui é zero, carga zero, esse cara aqui tem carga menos 1, então o barrado dele tem carga mais 1, então esse cara aqui tem carga menos 1. E justamente o complexo conjugado é esse. Então esse cara aqui de baixo é para nós o WI menos, que é a combinação mais. Botamos o fator 2 aqui, né? Então esse 2 saiu daqui, esse 2 daqui. Então, a gente já tem claro nessa expressão ali quem é o BM1, quem é o BM2, né? E o BM3 fica sobrando, né? Então nós temos que colocar aqui o BM1, vamos só já aproveitando essa definição aqui, então nós temos que o BM1 ele vai ser WI mais WI menos. Com fator 2 no lugar certo, né? WI mais WI e o BM2 vai ser o W menos, né? Que vai ter esse cara aqui, o W mais tem um sinal menos, então e esse cara aqui tem um sinal mais. Então se eu pegar DW mais menos W menos, né? O W mais carrega o sinal menos, o W menos carrega o sinal mais, então fica menos, então isso aqui vai ficar menos I BM2, certo? Subtraindo esse aqui, eu produzo menos I, então eu produzo aqui Mi. Então o BM2 é I, Mi mais, menos Mi2. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar o WMI mais como sendo o BMI1, né, mais IBM2, menos IBM2, vamos chamar esse cara aqui de W. Pode não ficar carregando mais e menos, vamos chamar esse aqui de W. Então esse aqui vai ser o conjugado complexo do W. Esse aqui para nós é o W, esse aqui é o conjugado complexo. Vamos trabalhar com W mais, W star, né? Então a gente está entendendo aqui, para a nossa convenção aqui, o W é o que tem a carga positiva. Vamos lembrar que o W é esse carinha aqui, que é o W mais. É o que tem a carga positiva, portanto ele tem essa combinação complexa aqui correta, para poder dar a carga certinha. Então BM3 é BM3. BM3 a gente não fez nada. E o YMI também não. O YMI é do real, portanto, do ponto de vista eletromagnético, né? Ele é neutro, e o BM3 também é neutro, é real também. Então, os únicos campos complexos são W estático. São os campos carregados. Agora a gente tem que ver, colocar essa combinação aqui. Vamos separar aqui nessas combinações o W1, W2, BM1, BM2, BM3, ou W mais, W star e BM3, né? Vamos separar assim. Vamos fazer isso aqui. Então, vamos começar agora a colocar aqui essas combinações. Então, esse termo aqui, é o termo quadrático, né? Ele vai ser BMI, né? vai ficar, no fundo, isso aqui vai ser um BMI, né? Para não ficar carregando essa notação dele, vamos chamar isso aqui de um BMA. Então, isso aqui só para facilitar aí para a gente, isso aqui é um BMA. BMA. Vou colocar assim, menos um quarto. Se entende que é o field strength. Então, vamos colocar aqui já a resposta. Vamos trabalhar ele. Ficou assim, ó, menos um quarto. BMA
B', o field strength para o 1, para o 2 e para o 3. Então isso aqui vai ficar B'1 vai ficar menos 1/4, né, do B'1, B'1 menos 1/4, B'2, B'2 menos 1/4, B'3, B'2, fazer isso assim, tá? Então, esse B1, a gente sabe quem é. É W mais W estágio. Então, esse termo aqui, ele vai ficar. Então, eu estou multiplicando W, né? Esse aqui é, opa, B' é W mais W estágio. Então, vai ficar menos 1/4. Então, vai ficar W', pegando só esse termo agora, W' ao quadrado, mais W' estar ao quadrado. E o termo misto, que vai ficar duas vezes W' estar, certo? Então você vai sair daqui, substituindo 1 por W mais W estar. Então nós vamos produzir o W' estar mais W' mais W' estar. Vamos elevar ao quadrado. Então você vai ficar W' ao quadrado, W' estar ao quadrado e o termo cruzado. Esse termo aqui vai ficar menos 1/4. Só que ele tem um I na frente. Vai ficar um I2. Vai ficar mais 1. Vai ficar mais 1/4. E aí vamos ter a mesma coisa. Vai ficar W' ao quadrado mais W' estar ao quadrado mais 2 vezes W'. Estou fazendo assim, no cantinho, esse aqui é rascunho, vamos botando aqui a resposta. Então, vamos botando aqui. Aí a gente viu, esses termos aqui se cancelam, né? Os W ao quadrado aqui, cancela com esse W ao quadrado, W estar cancela com W estar ao quadrado, e aí a gente produz aqui menos 1/2, né? Aqui não se calma, obrigado. Isso, então fica menos 1/2, menos 1/2. Então, vamos produzir menos 1/2, né? Menos 1/2, menos 1/2, né? Menos 1/4, né? Vai ficar menos W' estar, W'. Que é tipicamente, né, o tempo cinético de um campo vetorial carregado, em um carregado. É só o tempo cinético. Vou colocar ainda os termos de interação. Então, isso aqui aparece a parte cinética livre, né? O W estar. Sinal certinho. Agora, nós temos, depois temos a parte do W do B3. Vamos colocar aqui, então, fizemos 1 com 1, 2 com 2 e agora menos 1/4. Vamos deixar o B'3 para depois. O B'3 a gente vai ver junto com Y. B'3. A gente está levando em conta aqui, que a gente já lembra das interações fracas, né, da teoria vetor fraca, que o B'3 e o Y'Mi se combinam, né, nas duas combinações ortogonais, segundo o ângulo de Weinberg, para dar o fóton e o Z0. Então vamos guardar o B'3 e o Y'Mi para fazer juntos depois. Vamos pegar essa parte aqui, que é a parte cúbica, né? A parte cúbica de interações. Então, esse termo aqui, ele é epsilon A, BC, então é A igual a 1, então nós vamos ter 1, 2, 3, então vai ter aqui no meio. Eu vou fazer até o seguinte, vamos primeiro colocar a parte só dos lados, vamos deixar isso para não perder isso. Então isso aqui está feito, vamos fazer esse termo que está feito. Vamos pegar esse termo agora aqui. Esse termo aqui, vamos fazer do lado, a gente colocando aqui. Então só para lembrar que esse cara tem um fator 2 embutido, né? Então vamos pegar agora o termo epsilon, que é o termo de interação, é o termo cúbico, né? O termo de ângulos cúbico. Então vamos lá, então nós vamos ter o meio de G, né? Não esquecer. Então, essas configurações, então vamos ter que pegar epsilon 1. Então nós vamos ter o B, Mi 1.
BMI do campo 1 vezes o BN2, BN3. BN2, BN3. Depois, então isso vai aparecer duas vezes, né? Vai aparecer, ó, 1, 2, 3 e 1, 3, 2, né? Quando esse A for 1, esse B e esse C podem variar 2 e 3, 3 e 2. Só que o 2 e 3, né, vem de 2, vem de 3. E o 3, 2, vem de 3, vem de 2. Devido à antissimetria aqui, isso aqui vai ficar bem, o segundo termo vai aparecer como um fator menos 1, que o primeiro é 1, 2, 3, o segundo é 1, 3, 2. Então vai aparecer 1 aqui, 3 aqui, 2 aqui. 3 aqui, 2 aqui. Mas aí eu posso trocar e, na verdade, esses dois termos se juntam, né? Só para... Então, nós temos lá B, Mi, Mi1, B, Mi2, B, Mi3. Mais, quando isso aqui for 3 e 2, vai ficar menos B, Mi, Mi1, B, Mi3, B, Mi2. Mas aí eu posso trocar o Mi com Mi, esse aqui fica Mi, e esse aqui fica Mi. Aqui eu troco Mi com Mi. Mas aí esse cara aqui, esse antissimétrico vai ficar mais Mi. Tá? Então, Mi1, Mi2, Mi3. Então esses dois termos se somam. Então, vamos poder tirar esse G sobre 2 aqui, né? Vamos deixar esse meio aqui ainda. A gente carrega esse fator. Então esse termo aqui dá 2. Depois a mesma coisa. Eu vou ter A igual a 2. Eu vou produzir aqui B2, produzir aqui um B, B2, aí vamos ter aqui 1, 3, e, então, 1, aqui é 2, né? Aí eu botei 2, 1, 3, 2, 1, 3, tem sinal menos 1, né? X, 1, 2. 1, 3 e menos 1. E aí depois vai botar aqui mais x com 2, 3, 1. É sinal mais 1. Vai dar mais b, mi, mi2, b, mi3, b, mi1. Tá legal. Então esses dois, a mesma coisa vai acontecer. Né? Vou botar aqui, fica esse aí, vou trocar mi com mi, aí é mi, troco com mi, e aí eu troco mi com mi. Então, se nós temos BN2, BN1, BN3, né? Tá? A posição fator 2, BN2, BN2, BN1, BN3. Tá? E aí agora, finalmente, a última combinação. Então, BN3. Esse termo a gente já está vendo, esse termo aqui é importante para nós. O BN3, o que é importante? Aqui vai produzir 3, 1, 2, mais 3, 2, 1. Mesma historinha. Troca o Mi com Mi, troca o Mi com Mi, não, vai dar esse aqui é 3, 1, 2, tem sinal mais, esse aqui tem sinal menos, né? Aí vai produzir um fator 2 aqui. 2. E 3. N1. B2. Certo? N1, B2. Aqui esse termo a gente já pode antever que ele é um termo muito importante. Por quê? Porque o BN1 vai dar W, W star. O BN2 também vai dar W, W star. E esse setor aqui é o setor neutro. Então, talvez o fóton, o FMI, possa sair desse BNI. E aqui eu vou ter uma mistura de W, W star. Aqui eu vou ter W, W star e vou ter o fóton. Aqui eu devo ter aqueles vértices da eletrodinâmica vetorial, que são a derivada do campo vetorial carregado, o campo vetorial carregado e o fóton. A gente sempre tem que imaginar, já lembrando aí das nossas aulas de eletrofraca, né? Eu trouxe aqui a combinação certa, nossa. A
nossa combinação, só para a gente lembrar aqui, deixa eu colocar aqui um cantinho, seria essa aqui. O que nós chamamos de fóton, nós, né, de fóton, ele vai ser seno de θW, vai inverter seno de θW, vezes BN3, mais cosseno de θW, y, que é o Z, a combinação que dá o bóson Z0, cosseno de θW, aquela matriz SO2, né? A matriz de rotação, cosseno de θW, BM3, vamos colocar cosseno de θW, BM3 menos seno de θW, Y, seno menos seno, você costuma lá, cosseno vezes o y, seno vezes o b, cosseno, é uma coisa só, tá certo? Então a gente já está vendo o seguinte, se a gente ficar invertendo isso aqui, né, a gente vai poder, se a gente quiser, pode fazer o inverso, vou botar aqui o inverso disso aqui. Vou escrever essa relação assim, essa relação nossa está assim, né? A, C, igual a cosseno de θ, tá? Aqui a gente vai colocar o y e o b. O b e o y cantar, né? O a é cosseno de y, seno de b. E o z é menos seno de y, cosseno de b. Está certo, né? Cosseno y, seno b, menos seno y, cosseno b. Então, essa matriz aqui tem determinante 1, né? Essa matriz aqui é uma matriz simétrica, é uma matriz ortogonal, né? Uma matriz SO2, né? Ela é ortogonal, tem determinante 1. O inverso dela, então, é o transposto dela. O transposto dessa matriz aí vai ficar cosseno, menos seno, cosseno, né? E aí aqui vai ficar y, b, a, c. Tá, essa matriz, né, ela sendo uma matriz SO2, quer dizer, uma matriz ortogonal, inverso, é o próprio transposto, o determinante dela é 1. Então tá certo. Então essa matriz, então a gente sabe quem é o nosso, a gente vai poder expressar, que é o que eu estou chamando de BI3, isso, e de Y, né? Então, só que eu fiz isso aqui, estou chamando, aqui eu tinha que colocar BN3, estou chamando, BN3 não está certo, BN3 está certo. Então o nosso Y e o BN3, né, eu posso expressar ao inverso. Aqui eu tenho justamente o BN3 e aqui eu tenho o Y, né? Então vamos guardar essa relação aqui. O Y vai precisar dessa. É o cosseno de θW vezes A menos o seno de θW vezes zero. Vamos colocar assim, porque a gente está agora tentando escrever tudo em função dos campos, que são os campos físicos, né? W mais, W menos, e a gente não vou fazer isso aqui, porque aí quem já fez lá, no outro curso, a gente quando fez a quebra espontânea da simetria, a gente sabia que pelo mecanismo de Higgs, com a diagonalização da matriz de massa, né, no setor neutro, essa era a combinação que a gente tinha que interpretar como o fóton e como o Z0. Então o fóton sai daqui, né, essa combinação, e o Z0 é essa combinação dos campos primordiais. Então, é isso que nós vamos querer fazer aqui, escrever esse diagrama, já sabendo que com a quebra espontânea da simetria, a gente sabe onde está o fóton e onde está o Z0 em termos do BI e do Y. Então, o nosso Y é cosseno A, menos seno Z, e o BI 3, é o seno A, mais cosseno Z. Então, isso aqui vai ser bom para essa relação.
Então a gente já pode chegar aqui, essa relação que vamos colocar depois, com essa relação aqui, a gente já tem essa relação aqui, agora é essa relação que então vamos botar. Então isso aqui para nós, vamos trabalhar isso aqui, para depois a gente levar esse fator 2, tem esse fator 2, já vamos tirar tudo daqui, tirando daqui. Depois a gente vai expressar esse VN3 aqui, como a gente está fazendo, vamos expressar o VN3 em função do y do z. Então, bom, agora vamos tentar expressar esse termo aqui como está. Então, VN1, a gente já sabe, VN1 é o W min1, né? É W min1 mais, opa, VN1 é W min mais W min estável. Certo? É isso? O B1 é W mais W estável. Então, B mínimo é W mínimo mais W estável. Né? Aí o nosso B mínimo 2 tem um I, eu tenho menos I, né? É isso? Tinha menos I. Era menos I ou era I, né? A combinação lá era essa, né? Opa, W era B mais B estável mais ID, D1 menos ID2, né? E o W está D1 mais ID2, é isso? Sobre 2, né? Então, D1 é W mais W está. E o B2 é esse menos esse, então é W menos I, então I aqui, né? W menos W está. E B2, né? Então o B2 é menos I, W menos W está. Menos I aqui, certo? W menos W está. Então esse termo aqui. W menos W está. Isso é o C2. Menos I, W menos W está. E o BN3 é BN3. Então vocês estão observando, daqui vai sair, ó, aquele termo de W min, que é termo cúbico, né? Que é a interação. Aqui vai estar o fóton vai estar saindo daqui, vamos em frente. Então vamos agora só relacionar isso aqui. Então, isso aqui vai dar esses termos para nós. Vai ficar W min, dá menos I, W min, W min está. Menos I, W min, W min, tudo vezes o BN3. Vamos fatorar isso aqui para puxar assim, vamos deixar ficar mais fácil assim. Menos I, e depois tem coisas que vão se cancelar, por isso que a gente vai abrir esse termo W min, menos W min, W min está. Mais W min está. W min menos W min está. W min está. Tudo isso aqui tem um índice livre. Vai contrair com esse BN3, certo? Vamos se entender, vamos fazer o errinho aí. Então esse termo aqui está aqui. Vamos fazer agora aquele termo lá. Esse termo aqui, menos, sumiu para a gente. Vamos apagar esse termo aqui. A gente fez, tá aqui. Vamos apagar isso aqui, vamos fazer esse termo agora aqui e colocar o resultado aqui em cima. Esses dois termos aí vão ter uns certos ajustes. Vou deixar esse termo aqui para depois. Então vamos fazer esse termo aqui. Então, vamos lá. B-2 aqui. É menos I, W menos W está. Vai ficar menos I, com aquele menos vai ficar mais. Vai ficar I, W min 2, W min menos W min está. Então, esse aqui é o B 2. Aí o B1 é W min mais W está. E o BN3. Então, esse termo aqui vai ter esse mais. Esse termo aqui vai ter esse menos. O que vai cancelar? W min, W min, W min, W min.
esse tem menos I, esse tem mais I. Então, esse termo aqui vai embora. Esse aqui. Agora, esse aqui com esse aqui, W mini, W mini estar. W mini, W mini estar. Aqui tem mais I. E aqui também vai ter mais I. Então, a gente pode botar um fator 2 aqui. Fizemos esse. Agora, terceira coisa. W mini estar, W mi. W mini estar, W mi. Esse aqui tem um fator menos 1. Esse aqui tem um fator menos 1. Então, um fator esse aqui também. E depois, esse aqui fica menos tudo estar. E esse aqui fica mais tudo estar. Esse termo aqui se cancela. Então, esse termo aqui deu esse fator para nós. Deu menos I. Então, a gente pode até botar esse menos 2 em evidência. Fica mais. E a gente bota menos 2 em evidência. Então, fica 2 aqui. Então, esse termo aqui. 2 e G. W estar, W mina, W estar, W estar. E aí tudo isso aqui vezes de níveis. Esse padrão que está saindo daí. E aqui a gente vai ver mais. Aqui a gente tinha apagado aqui o meio de G, né? Só o G, né? Tinha aplicado só o G. O 2i veio daqui. Esse tema aqui vai PMI3. Não tem nada a fazer. E aí, PMI1, que vai ser. Vamos fazer aqui também para ficar carregando lá. Esse terminho aqui ficou BMI3, BMI3, e aí? BMI1 é WMI mais WMI estar. E esse termo aqui é menos I, WMI, WMI, menos W estar. Certo? Então vamos lá. Vamos pôr menos I, BMI3, ver se tem alguma coisa aqui. Então ficou WMI, WMI. Então olha só, esse termo aqui, ó, WMI, WMI, é simétrico em Mini. Esse termo aqui é antissimétrico em Mini. Então agora essa combinação aqui está fora. Da mesma forma, essa combinação vai estar fora. W estar, W estar. Essa simetria com antissimetria. Vamos ficar só os termos cruzados. Então, vamos ter W estar, que vai ter um sinal menos, né? Depois vai ficar mais I, BMI3, W estar. E depois o outro termo que é menos I, BMI, W estar, W. Certo? Depois eu acho que ficaram só esses dois termos aqui. Agora, vamos trocar. Mi e Mi são índices saturados, né? Então, bota aqui Mi, e aqui bota Mi, eu boto Mi, e aqui eu boto Mi. Então, fica W, W estar. Esse termo aqui é um sinal Mi, mais. Então, a gente produz 2 e BMI3, que vai ficar aqui 2 e G, mais 2 e G. BMI3, WI. Vocês já estão vendo aqui começar a aparecer o termo que o Luiz colocou para a gente. De fato, o teu termo diminuiu, não tinha, Luiz? É ideal. Ficar real, exatamente. Então o Luiz está saindo certinho. Então, basicamente, está chegando lá. Aqui, se o fóton está aqui dentro, se o fóton está dentro do B, então dentro desse BMI deve ter o F mini do eletromagnetismo. O F mini tá, o CMI também. O F mini vai estar aqui. Então a gente já está vendo que esse termo aqui, deixa eu apagar agora, então, esse termo aqui saiu daqui, então esse aqui nós fizemos todo. Esse termo aqui está todo, né? O termo quadrático, esse aqui é o termo quadrático. Então, vamos colocar
vai acontecer aqui, menos G2, que aqui que vai aparecer que deve completar o eletromagnetismo. Que aí o eletromagnetismo a gente colocou aquele acoplamento não mínimo, mas aquele acoplamento quântico deve aparecer também, deve ter uma consequência, né, no eletromagnetismo. Então, infelizmente, a gente tem que fazer isso aqui. Já está mais simulado. Então, isso aqui fica. A gente fazendo esse, a gente sabe o que. Oi, ó. Meio. Não assistiu a aula de ligar, Eu né? não sei, né? Mas aqui quando o professor ser atrasado e ignorante. Mas você tem trazido um laptop aí, enquanto eu estou aqui, você trouxe o Edgar, andou com o Edgar para baixo, para cima, por osmose, né? Garanto que você nem laptop tem. Então ainda tem um passo a mais, que agora tem que ser claro. Não usa, mas tem. Então vamos lá. Um exercício só aqui, que depois a gente não precisa, quem quiser depois completa, vai ser a mesma coisa. Só para dar uma olhadinha nessa estrutura, que fica DNA, então fica 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3. Vocês estão vendo que vai aparecer aqui, ó. Quando aparecer 3 com 3, vai aparecer uma interação fóton-fóton, né? E é bem interessante que vão aparecer interações quânticas de fóton que a teoria automaticamente vai cancelar. Se vocês fizerem esses termos aqui, né? Eu vou abrir esse termo aqui. E esse termo aqui, que aqui, por exemplo, vai aparecer BM3, BM3. Isso aqui vai variar. 1, 2, 3, B. Vamos fazer essa combinação aqui só para a gente ter ideia. Vou deixar aqui. Porque aí vão aparecer termos interessantes. Quer dizer, a gente ainda está com o fóton guardado. A gente só está sabendo para onde é que ele vai sair. Quer dizer, o último passo nosso vai ser substituir o Y pelo AZ e o B pelo AZ. Esse Y que está aqui, quer dizer, esse Y que está aqui, já vai dar para a gente, vai dar basicamente, né, Y mini vai ficar cosseno de θW F mini, menos seno de θW C mini. Isso é o Y mini. Pode até já trocar a ordem só para fazer esse aqui mais, se deixar esse aqui para o final. Vamos colocar aqui, vamos trocar essa ordem e colocar aqui, ó, menos 1/4. Isso aqui é Y mini, Y mini. Mas se eu olhar quem é o Y mini, isso aqui é o fio dos trens desse Y mini, vai ficar o cosseno de θW F mini, vai ficar menos 1/4. Cosseno de θW, aí aqui aparece o fóton, realmente, o F mini, e menos seno de θW, C mini. Isso aqui vai aparecer ao quadrado, né? Mas aqui também vai aparecer alguma coisa, porque aí vocês vão lá, mas o fóton se mistura com o Z, claro que não, esse termo que vem aqui vai ter que cancelar. Quando a gente escrever esse B-3, B-3, a gente já pode escrever agora esse B-3, B-3. A gente pode botar aqui menos 1/4. B-3, B-3. Vai ficar seno de θW, F mini. Mais cosseno de θW, Z mini. Cosseno de θW, Z mini, ao quadrado. Então a gente está vendo aqui, ó, aparece, ó, seno ao quadrado, mais cosseno ao quadrado, cada um vai ficar F mini ao quadrado, máximo. Seno ao quadrado, cosseno ao quadrado,